Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes por Deus nos conceder este dia de vida e também ficamos felizes por todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham com outras pessoas, outros grupos, estes estudos e também nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Antônia Pereira, é de Vitorino Freire, no Maranhão, Eli e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais, Juarez Simão de Souza é de Canaã dos Carajás, no Pará, Antônia da Silva é de Campina Grande, Paraíba, Mari Prates é de Praia Grande e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia, obrigado pelo momento que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento da Tua Palavra. Nos ajude, Pai, a aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando a cada dia, estudando a Bíblia, onde quer que estejam. Que sintam a Tua presença, o Teu Espírito Santo, a dirigir as suas vidas, as decisões que têm que tomar. Abençoa, Pai, aqueles que nos pedem orações, Tu os conheces, supra as suas necessidades conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para darmos então continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana, falando sobre a aliança de Deus com Noé. E esta aliança, como nós temos dito, é uma aliança para todas as gerações. Desde quando Deus fez a primeira aliança com Adão e Eva, lá no jardim, quando eles pecaram, esta aliança vem sendo refeita a cada época. Por quê? Porque o mundo ele se corrompe muito rapidamente. As pessoas se tornam más, perversas. As pessoas elas têm impiedade nos seus corações. E assim estava a condição do povo antediluviano. E Deus então não podia mais tolerar aquela situação. É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Jesus mesmo disse, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Esses dias nós estamos vivendo hoje, nós vemos as pessoas perversas, mas as pessoas sem amor para com os bons, as pessoas que não querem ouvir falar da palavra de Deus, não querem ter uma nova vida com Cristo, as pessoas querem viver a sua própria vida, como disse Jesus, casavam-se, davam-se em casamento na época de Noé, assim também está hoje, as pessoas não estão preocupadas em estar em comunhão com Deus, está apenas pensando nos seus próprios prazeres, nos seus próprios interesses. E Noé, ele construiu a arca, assim como Deus havia dito. O tempo para que Noé construísse aquela arca foi de 120 anos. E então veio o dilúvio. Noé, como nós dissemos ontem, ele precisava fazer a sua parte para participar da aliança que Deus havia feito com ele. A parte de Noé era crer em Deus, crer que ia chover, construir a arca e depois então entrar na arca, ele e a família. E assim foi. Noé creu, Noé e a família entraram na arca e ali permaneceram alguns meses, porque choveu 40 dias e 40 noites, e até aquela água toda baixar e a arca ela parar sobre o Monte Arará, levaram-se meses. Você pode ler a partir do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 9, nós temos aqui o relato de como foi que tudo aconteceu. E então, depois que a arca parou sobre o Monte Arará, e agora Noé e a sua família e todos os animais saem da arca, começam agora uma nova vida. Agora o mundo não tem mais habitantes a não ser a família de Noé. Todos pereceram porque não creram na mensagem de salvação que Noé estava pregando. É o que eu disse agora há pouco, as pessoas hoje também não estão crendo, não querem mudar de vida.
Irmãos, amigos, amigas e irmãs, não basta nós sermos membros da igreja, nós temos que ter comunhão com Deus. Nós precisamos andar dia a dia com Jesus. Em tudo quanto nós fizermos, nós precisamos deixar que Jesus transpareça em nós. Mas nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas usam máscaras não somente por causa deste vírus, mas são uma coisa quando estão na igreja, estão reunidos com aqueles que professam a mesma fé, e depois que saem dali, tem outra máscara, uma outra cara. Vivem uma outra vida. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Então o mundo começou a ser repovoado através da família de Noé. E Deus colocou um arco no céu. E então nós lemos aqui em Gênesis capítulo 9, versos 12 e 13, disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Vejam, esta aliança, como nós temos dito aqui essa semana, ela é para todas as gerações. Deus colocou o arco-íris após Noé e a família saírem da arca, e toda vez que nós olhamos para o céu e vemos o arco-íris, nós deveremos nos lembrar do amor e da graça de Deus por cada um de nós, que nunca mais Ele irá destruir o mundo com água. É um sinal que Deus deixou. E Ele disse aqui, em Gênesis 9, 12 e 13, que é um sinal para todas as futuras gerações. E o que nós vemos hoje, irmãos, é que existem pessoas que estão escarnecendo do arco-íris, assim, usando este símbolo do amor de Deus pela humanidade como um símbolo de união de pessoas entre pessoas do mesmo sexo. Vocês têm visto, não é? As pessoas que se unem com outras do mesmo sexo, normalmente elas têm essas cores do arco-íris. Está querendo dizer que Deus as ama, mas isso, irmãos, é abominação para Deus, porque o arco-íris não significa isso, união entre pessoas do mesmo sexo, não. O arco-íris significa que Deus nos ama e quer nos salvar, e Ele nos lembra de que o mundo um dia foi destruído por água e que nunca mais haverá um dilúvio universal para destruir a humanidade. É claro que nós vemos regiões, no mundo que às vezes chove muito e dá aquelas enchentes, inundações, e muitas pessoas perdem a vida, mas é ali, é local, não é mundial. Um dilúvio universal, como houve na época de Noé, nunca mais haverá. O que vai acontecer quando Jesus voltar é que o mundo vai ser destruído depois pelo fogo e pelo enxofre, vai ser purificada esta terra. Então, infelizmente, as pessoas usam este símbolo do arco-íris para mostrar aquilo que a Bíblia não está dizendo que é. Então, hoje, por exemplo, muitas organizações usam este símbolo, Organizações políticas, organizações civis, cultos, bandas de rock, agências de viagem, e colocam então estas cores do arco-íris, e isso, irmãos, vem confundindo a cabeça das nossas crianças hoje, porque elas conhecem a história da Bíblia, assim como nós conhecemos, quando nós as ensinamos desde criança, que o arco-íris simboliza que Deus nunca mais vai destruir o mundo com água. E então, quando as nossas crianças veem este símbolo por aí em clubes esportivos, organizações políticas, bandas e mesmo entre união de pessoas do mesmo sexo, as crianças ficam confusas. É isso que o inimigo quer fazer, confundir as nossas crianças. Fazer com que elas pensem que está tudo normal, que é isso mesmo que Deus quis dizer através deste símbolo que Ele deixou lá quando destruiu o mundo com água. Mas nós lemos ainda aqui em Gênesis 9, a partir do verso 13 até o verso 17, nos diz assim:
Gênesis 13, 9, verso 14. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá um arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Então aqui está o símbolo, né? O que quer dizer quando nós vemos o arco-íris? Que Deus está se lembrando da aliança que ele fez com Noé e que nunca mais destruirá o mundo com água. Vejam que tem uma diferença aqui entre a aliança que Deus fez com Noé e também a aliança que ele fez com Abraão, ou mesmo com a aliança que ele fez lá no Sinai. Aqui, da parte de Deus, ele diz que estava fazendo esta aliança e que não havia agora aqui com Noé, quando ele visse o arco, nenhuma obrigação específica da parte daqueles que se beneficiariam com esta aliança. As palavras de Deus aqui neste verso são para todas as pessoas, para todos os seres vivos de todas as espécies, para as futuras gerações, diz aqui a palavra de Deus. Então, as palavras de Deus, elas foram universais, foram abrangentes, independentemente de alguém escolher obedecer ou não ao Senhor. Então, nesse sentido, o conceito de aliança não é usado como em outras partes da Bíblia, ao falar sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano. Então, este arco-íris, se nós aceitamos ou não, Deus está lá, lembrando que ele não vai mais destruir o mundo com água. Agora, quando Deus fez aliança com Noé, que ele deveria entrar na arca, aí sim, Noé tinha que obedecer. Quando ele fez aliança com Abraão, que ele tinha que sair da sua terra e ele saiu, aí sim, Abraão tinha que obedecer. Quando Deus fez aliança com o povo lá no Monte Sinai, o povo tinha que obedecer. E nessa questão aqui do arco-íris, não. É uma questão independente de nós obedecermos ou não. O arco-íris está ali demonstrando que Deus está se lembrando que nunca mais vai destruir o mundo com água. Irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus está estendida a todos. Nós precisamos crer e aceitar e viver os princípios da palavra de Deus em nossa vida para que possamos fazer parte desta eterna aliança. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.